termo religioso, eu diria que eu já vim de Santa Maria, trazido pelo meu tio, Albrantino, na época do trem ainda. Eu vim para Porto Alegre e morei ali no Sarandi, na rua Baeté. Meu tio, a minha tia, que era mãe do meu tio, não eram de religião. Eu já vim incumbido para trabalhar, na época, né, por sintonias, digamos, de vida já de interior, que não tinham uma vida atribulada à função, digamos, de ganhos. Então eu vim para trabalhar em Porto Alegre. Chegando aqui, logo em seguida, eu tinha um irmão de santo meu, chamado Pai Euclides de Xangô, que passou na loja onde eu estava trabalhando e disse: olha, hoje tem toque lá na casa da minha mãe, que era na Mãe Ondina. Tu quer ir? Eu disse que quero. Daí ele me deixou o endereço, daí de tarde eu saí da loja, tardinha, peguei naquele tempo o ônibus, já fui direto ao Passo das Pedras. Chegando lá, era na casa antiga, na rua Beco da Servidão, número 8, no bairro Passo das Pedras. Chegando lá, estava cheia a casa e aonde eu vinha conhecer a Mãe Ondina. E naquela época eu vim predestinado em função de, além da parte de trabalho, de buscar a função religiosa. E eu tinha 9 anos, no caso, de 8 para 9 anos. Terminei de completar os 9 anos dentro da casa da Mãe Ondina. Ela, tal qual, vendo que eu tinha esse interesse já pela função religiosa, ou predestinava-se a religião a ser para mim também, ela disse: olha, esse menino aí é do Odé. E eu não aceitava. Eu queria ser da Oxum. Sim, talvez porque eu ainda era jovem e achava que a Oxum era dona do esplendor da beleza. Então, não tinha a ver a ligação somente espiritual, e sim pela ligação da beleza, pela vaidade. Mas, enfim, acabei me aprontando, ela me aprontando, e a mãe Taia como minha madrinha, para o Pai Odé e o corpo da mãe Otim. Ali, já naquela época, em seguida eu já comecei a tanto trabalhar fora, que eu já trabalhava fora, de balconista, de vendedor de loja de calçado, na Voluntários da Pátria, na Galeria Central. E ao mesmo tempo já atendia, já comecei a trabalhar. Não era grande serviço, porque antigamente os que começavam na época era simplesmente com axés, claro. Aí então, chegando nesta época, em 1969 a 70, eu já estava trabalhando nesta loja de calçados, e dali os clientes às vezes já iam na loja, às vezes marcavam um horário para me atender eles em casa, aonde eu morava, no caso, que seria ali na Cristóvão Colombo, perto da igreja São Pedro. E dali eu atendia de noite e no outro dia voltava para o serviço, que eu pegava das 7h30 da manhã até as 7h30 da noite, naquela época. E quando estava de folga, geralmente era fim de semana, daí eu aproveitava, mas mesmo assim, depois veio uma jornada de trabalho e mais aprendizado na função religiosa, e da função religiosa eu saí para ir para o quartel, não querendo. Mas a mãe Ondina jogou os búzios e disse: olha, eu até queria fazer serviço já na época para não servir o exército, achando que não seria bom para mim, porque eu não gostava, eu tinha medo. Não medo de ser militar, e sim porque às vezes os colegas, os amigos diziam bobagens. E eu achava que poderia acontecer. E ela jogou e disse: olha, não tem. Pode até fazer serviço, pode fazer um serviço para o Ogum. Aí eu fiz uma bandeja, um churrasco para o Ogum, levei ele lá na frente, quase do quartel-general, que não daria para largar na frente, mas eu larguei no lado, tinha uns coqueiros na época, que hoje em dia não tem mais. Larguei ali, fiquei bem seguro que eu não iria servir, mesmo que ela já havia jogado os búzios e dito: não, aqui teu pai marca que tu vai servir o exército porque teu pai foi soldado romano, que no caso seria São Sebastião para nós, denominado Pai Odé. E dali, realmente, aí no dia eu eu fiz inspeção lá no 18, daí me mandaram aqui para a terceira CDS, aqui na Avenida Mauá, que hoje em dia não tem mais esse quartel ali, que era o quartel militar, e eu acabei servindo o exército. Tirei o honra ao mérito,
fui bem feliz. E ali já estava entrosado, tanto em vida particular, de função religiosa, como vida militar e vida de trabalho. E daí, depois que eu servi o exército, a mãe Ondina disse para mim, tu não vai mais trabalhar fora, tu vai trabalhar como pai de santo. E realmente, lá na casa da época, no Passo das Pedras, eu trabalhava direto com a Taia, que seria minha madrinha, e com a mãe Ondina. A mãe Ondina jogava búzios no salão, e a mãe Taia era mais na vidência, porque ela já tinha esse dom da vidência, trouxe de berço, e eu atendia os meus clientes, no caso. Então eram 3 pessoas numa casa só atendendo e sempre fomos muito unidos. Eu sempre tive todo o apoio da mãe Ondina e sempre tive tanto dela como da mãe Taia, sabe? E assisti cenas boas e cenas também desagradáveis, não em função religiosa, e sim pelos quais dos filhos de santos da época, que a metade hoje não existe mais. Todos já foram a descansar, como dizem, em Orum, sabe? Mas a minha vida foi plena, solícita, em sentido, digamos, de eu seguir na religião, como sigo até o dia de hoje, trabalhando e atendendo, mas dentro do lado que eu fui feito, Jeje com Jexá. Eu junto, sabe, tudo direitinho. Sendo que também, para relatar um fato que isso aí nunca foi esclarecido, que o Chapanã chegou bem antes de levar a mãe Ondina embora, ele chegou. E naquele tempo, quando chegava um orixá, a gente já tinha que subir, porque era uma casa de madeira e tinha a parte de baixo e a parte de cima, o salão de madeira, e a gente tinha que sair da cozinha, já subir de joelho até chegar no salão. Aí quando nós chegávamos no salão, já estava o Chapanã no mundo, porque a gente conhecia, porque ele dava tiro. E aí quando ele chegou, quando eu vi o Chapanã, me atirei nos pés dele. Aí o Chapanã me abraçou, eu e a mãe Taia, e nos levou na porta da frente da casa da época e botou cabeça com cabeça, uma cabeça de frente à outra. Depois nos levou no Pará, que seria o quarto de santo, fez a mesma ciência. Botou a minha cabeça de frente à da mãe Taia e disse, agora eu quero uma festa. Porque na época tinha um senhor chamado Mário, que era da Oxum, que era filho bem antigo da casa, e no dia que cortaram o boi, uns 2 anos atrás, anterior, esse senhor, na hora da função da matança do boi, pegou a faca e terminou de cortar a cabeça do boi. E o Chapanã não gostou. Não gostou porque o axé era dele e da filha dele, que no caso seria da mãe Ondina. Então ele disse, eu não quero, então quero outra festa. Aí a gente providenciou outra festa já para a mãe e para a mãe Ondina, no caso, e para o Chapanã dela. Aí fizemos a festa de novo, com tudo, como mandavam os legados da época, e dali foi essa passagem. E falando da mãe Ondina, realmente, mãe Ondina para mim, além de ser uma grande espiritualista, não espiritualista, ela era africanista, ela fazia batuque. E ao mesmo tempo eu diria que eu tive esse privilégio de estar junto com ela, ajudando ela em todos os sentidos. Às vezes até dentro da parte, porque ela já era uma senhora bem idosa, ela morreu com 98 anos, que pelos registros de cartório da época, dizem que ela morreu com menos. E na verdade ela morreu com 98 anos, no dia 14 de maio, dia das mães, ela passou o dia todo descansando, e eu passei junto com ela, dentro da casa, e quando foi à tardinha, às 19 horas, ela levantou do quarto, da cama que ela estava deitada, e se enrolou-se numa colcha, na época, de chinil amarela, e disse para a filha dela, tá, hoje eu vou bater cabeça, porque é dia das mães, vou bater cabeça para as mães, e assim ela se dirigiu até o Pará, porque antigamente não se dizia quarto de santos, seria no Pará. Ela foi no Pará, chegando lá no Pará, ela bateu cabeça, e quando ela levantou, já deu um mal súbito nela, e dali ela já subiu. Aí naquele tempo dos antigos, a mãe Taia correu, porque os nossos santos eles são usados dentro de um armário fechado.
abriu o armário e pegou o chapanã, que na época o chapanã da minha mãe de santo, ele era bem pesado, e era 3, 4 pessoas para pegar do armário, para arriar ele, para botar no chão, e quando deveria fazer esse minhocé, botava numa mesa que tinha no salão. E aí quando a Taia pegou o chapanã, ela disse que pegou, parecia que pegou uma palha, porque não tinha mais o que fazer. O recurso, porque antigamente quando a pessoa ficava mal, eles corriam, arriavam o santo daquela pessoa para trazer aquela pessoa de volta, depois então daí dava uma quinzena de misericórdia, que esta seria a nossa quinzena de misericórdia se ela voltasse. Mas aí a Taia disse, não, corram e levem ela para o hospital, ali para o Cristo, que na época era o mais perto que nós tínhamos, além do Conceição, mas ela foi para o Cristo. E ela já chegou lá sem vida. Chegando lá, tinha uma menina chamada Nilva da Iemanjá, foi quem recebeu ela na portaria e já correu, e ela tinha lá 2 brincos de marcacita na época, que ela gostava muito, e usava muito a penduricaio, ela dizia penduricaio, tudo de bijuteria, ela não gostava de joia, ela só gostava de bijuterias, anéis, pulseira de plástico que se usava muito naquela época. Aí tiraram tudo dela e ela estava com um lencinho na cabeça, e esse lencinho, aí essa Nilva recolheu tudo, enrolou e amarrou e guardou lá no hospital, até a mãe Taia se dirigir já por intermédio dos filhos da casa da época, que seria seu César Pinto da Luz, que já foi também a Orum, que era de Iemanjá, que ele era dirigente da casa junto, e o falecido Paulo Abelardo, que era aquele que fazia discos da época também, e outras pessoas, e eu junto. Aí a Taia me chamou, e eu vim, e ela disse, olha Milton, tu levanta o lodê da mãe e levanta o bará da mãe. E aí eu fui no lodê, tirei o lodê e o avagã da mãe Ondina, trouxe para o salão, desocupamos todas as quartinhas que era dela, despachamos as águas e deixamos todas as quartinhas de boca para a rua, naqueles anos atrás. Sendo que daí depois eu tirei o bará e botamos aí com um neto que ela tinha, que era do Oxalá, Ari do Oxalá, que também já está em Orum, que já era bem antigo, e fomos, velamos, embalamos e depois já levamos para a antiga Ípica, que hoje em dia não sei se ainda tem ali no Rio Guaíba, que era um bairro bem antigo. Ali entramos no rio, naquela época, aí despachamos os bará. Aí já ficou os outros santos todo arriado, para depois já, quando voltássemos após os atos fúnebres, para botar todos no balé, os ocultar, para depois começar já a montar a missa. E ali já começou-se uma trajetória bastante grande, porque chegavam muitas pessoas que ficaram sabendo, pessoas atrasadas, outros chegavam para ser atendidos pela mãe Ondina, aí a gente dava notícia que ela tinha subido, outros não acreditavam, choravam. Foi bem, bem lamentável essa passagem da minha mãe de santo. Olha, foi bem difícil, muito difícil, porque tu ter uma pessoa 24 horas junto e depois tu olhar para um quarto e não enxergar mais aquela pessoa, ou mesmo todos que ali conviviam, sentiam muita falta. E até hoje, a falta ainda é. Da versão espiritual que eu tive em termos do Chapanã, da minha própria mãe de santo, que no dia que ela faltou foi num domingo, como eu já contei anteriormente, e nesse dia eu estava no pátio. Todo o tempo que eu tive no pátio da casa dela, eu olhava para um lugar que tinha uma parte que tinha um mato naquela época, e eu enxergava todo o tempo um homem com um saco nas costas. Passava lá naquele mato, aquele homem com o saco nas costas. E eu falei para a sobrinha dela, da mãe Taia, essa que também já foi a Orum, que era a Carruíra. Eu disse, Carruíra, eu acho que eu estou ficando louco. Ela disse, por quê? Eu disse, não, porque eu estou enxergando toda hora um homem com um saco nas costas. Mas ela não deu muita bola, sabe? Não deu bola, ela não se deu conta. Aí anexando ao passado, ao momento que nós víamos a passar da perda, justamente naquele dia que eu enxergava este homem, já era o próprio Chapanã carregando as coisas que eu entendo e digo para as pessoas, que aí seria, digamos, do próprio orixá dela, já estava levando as coisas delas embora,
porque era o Chapanã que estava ali. E a gente não se deu conta. Porque quando ele chegou na última vez que ele pôs a minha cabeça confrontando com a mãe Taia, ele disse assim, o Chapanã disse, em vida, no caso da mãe Ondina, que depois que ele comesse, que ele exigiu uma festa, que ia entrar muita gente porta dentro chorando. Mas como nós éramos muito apegados à mãe Ondina e ao Chapanã, a gente nem se deu conta naquele momento que talvez seria já um aviso do próprio Chapanã. A gente achava assim que poderia ser, porque lá a casa na época era envolvida com 5.000 filhos de santo. Então missa, a festa, a obrigação saía muito, tanto saía como entrava. Então a gente calculava assim, vai morrer alguém da casa. Mas não se damos conta que já era a mãe Ondina que estava indo embora também. Então se vê que aí tinha já uma lenda não, uma história verídica que Chapanã já estava dando as coordenadas antes dele deixar, não, ele não morre, santo não morre, quem morreu foi ela. Assim, ó, eu tive, a primeira filha de santo da época minha foi uma senhora chamada Nair. Ela era empregada doméstica, trabalhava numa casa de pessoas de empregada doméstica, e ela era filha da Oxundocô, já foi a Orum. Essa foi a primeira. Depois eu tive o primeiro ou o segundo filho de santo, que era o Altair Kunz, da Otim, que hoje mora em Cruzilhada do Sul, que foi o meu filho de santo que eu aprontei. Depois veio o Alvarino Milanês, da cidade de São Leopoldo, que também foi em Aurum este ano, que ele era da Obá. Saiu das minhas mãos, depois voltou de novo. Então esses foram os três que eu tenho. Depois, aí por diante, hoje em dia, realmente eu tenho muitos filhos de santo, tanto da bacia, sempre do nosso lado. Tenho em São Leopoldo muitos filhos e filhas em São Leopoldo. Tenho filhos de santo em diversas cidades, como no exterior, na Califórnia. Tenho Saúl, Davi Cafrune, que é do Oxalá, que mora lá. E tenho também na Argentina, na cidade de Buenos Aires, tem a Karina Álvares, tem o Roberto Flores, que é do Oxalá, a Karina é da Oiá, e tem o seu Oscar de Mar del Plata, que é do Ogum Onira, que mora em Mar del Plata. E tenho bastante outros filhos por aí, como tem em Santa Catarina, em todas as cidades praticamente, Santa Maria, muitos filhos, tanto já que foram em Ourum também muitos, e muitos que ainda estão ou que já passaram pelas minhas mãos. Começaram comigo, aprontei e depois foram para outras casas. Amigo seu conquistou? Olha, em termos de amizade, eu tanto conheci tantos pais de santos da época, que hoje em dia também já não estão mais conosco, pessoas de bons legados, de fundamentos, cada um com o seu lado, mas eu conquistei muitas amizades e tenho muitas pessoas amigas e pessoas sinceras junto comigo, e ao mesmo tempo sou uma pessoa bem, como é que se diz, não sou apegado a nada. Não sou apegado a luxo, não sou apegado a grandes conquistas. A conquista maior que me leva a ter este posto de vida religiosa é cuidar dos meus orixás, dos sagrados. Nada mais que isso. Bom, em termos de dizer, tanto para as pessoas amigas, ou que vêm aqui, ou que como clientes, que eu tenho bastante, graças a Deus e aos pais, e dizer também para as pessoas que ainda estão embaixo da minha bandeira, do meu pai, que é do pai Odé e do pai Chapanã, é que o meu legado, que eu sempre peço, é que eles nunca fiquem fazendo o que não deve, e sim aquilo que foi ensinado tanto por mim como pelos meus ancestrais, que seria a mãe Taia e mãe Ondina. E dizer também que estamos esperando, eu principalmente, eu, pai Milton, estou esperando de joelhos que o Pai Chapanã venha no nosso lado comandar este ano novamente, e que a vassoura dele seja o bálsamo de felicidade para mim e para todos que venham na minha casa novamente e que são da minha raiz e que são da minha casa. Todos os meus filhos, amigos, netos, sobrinhos, bisnetos, porque eu já tenho bisnetos, e que o legado é esse aí.
é fazer religião e não querer imitar a religião, porque hoje em dia, infelizmente, a religião não é como antigamente. Não estou discordando com os outros irmãos, outros amigos, mas a religião, para muitos hoje em dia, é simplesmente o combustível de dinheiro. E a religião não é feita de dinheiro, ela é feita de fé. E a fé é um legado que poucos talvez tenham. Olha, diria eu que o que eu não vejo hoje em dia, o que eu vi no passado entre função de religiosos e pessoas qualificadas de nomes, ou talvez não é um nome, e sim a simbologia. Babalau, pai de santos, zelador de orixás, seria a união. E esta união não existe mais. Existe assim algumas pessoas que às vezes nos procuram, ou que a gente às vezes vai lá um pouco dançar para aquele orixá, mas infelizmente não é uma religião que se diga assim, não porque as outras têm união, não. A nossa poderia ter união, mas é que hoje em dia o egoísmo, o egocêntrico das pessoas subiu muito para a cabeça. E que isso aí, para mim, ou talvez para minha casa, isso não é bom. A pessoa, quanto mais humilde for, mais ela tem chance de ter crescimento e respeito. Olha, diria eu. Só pediria que eu sei que é impossível, mas não seria tão impossível porque o orixá não morre. E que ele possa me cuidar até os últimos dias do momento em que eu estiver neste mundo. E que quando chegar a hora, se encontraremos.